Você já pensou que um carro pode também despoluir ao invés de poluir? A gente fala muito de carro flex, de carro híbrido, de carro elétrico, mas hoje eu vou mostrar para vocês o Hyundai Nexo. Eu vim aqui para dirigir este carro, que é o carro com célula de combustível movido a hidrogênio. É o carro com essa tecnologia mais vendido do mundo, que a Hyundai nos trouxe aqui para conhecer, provar, dirigir. E é tudo isso que eu mostro para vocês agora aqui no Motor1.com. O Nexo é o primeiro carro desenvolvido do zero para ser um carro movido a hidrogênio. A Hyundai já teve outros modelos como o Tucson, mas era um carro adaptado. E desde 2018, esse carro aqui já é vendido em alguns mercados. É o carro a hidrogênio mais vendido do mundo, mais de 38 mil unidades. E ele tem algumas características marcantes, importantes, que fazem uma prévia de tecnologia, isso a gente falando há 6 anos atrás, como a Hyundai já previa o que era necessário um carro de ponta. Então, carro de 2018 mantém ainda um visual bem interessante, bem futurista. Se ele passar perto de você hoje, você vai entender que é um carro moderno. Então, uma frente bem ainda atual, o visual aqui lateral também, mas o que isso tem a ver com a tecnologia do hidrogênio? Bem, tudo é questão de eficiência. Então, o hidrogênio é uma tecnologia que utiliza o hidrogênio mais o oxigênio, faz uma combinação ali eletroquímica para gerar energia e impulsionar o carro. Então, tudo pensando em eficiência, inclusive a aerodinâmica. Esse carro ele tem um coeficiente aerodinâmico de 0,32 e tem vários elementos aqui que foram pensados a contribuir da melhor maneira possível. As rodas, o desenho das rodas, na parte inferior aqui do carro tem defletores para direcionar melhor o ar, então ele é totalmente fechado, totalmente selado. Ele tem entradas de ar aqui na parte dianteira que também ajudam a refrigerar o freio e direcionar o ar de uma forma mais eficiente. Tem um outro ponto aqui interessante, aqui na coluna C também tem uma entrada de ar aqui que atravessa, essa região. Então você vê que um carro, mesmo sendo lá de 2018, tem também as maçanetas que elas são embutidas para facilitar, ou para melhorar, otimizar aqui a passagem de ar. E aqui na traseira também você tem um visual, mesmo sendo já 6 anos de mercado, que ainda remete a um carro moderno, um carro atual. O que ele traz de diferente em relação a um carro convencional? Praticamente nada, a forma de conduzir é a mesma. Então tem vários sistemas aqui que a Hyundai já previa estar disponível nos seus carros a combustão, por exemplo, como o ADAS completo, assistência de permanência em faixa, frenagem automática, piloto automático adaptativo, alerta de ponto cego com aviso, alerta de tráfego cruzado traseiro. Então é um carro que lá naquela época já tinha muita tecnologia, mas agora eu vou mostrar como é por dentro. Vem aqui. Por dentro, o Nexo tem esse padrão aqui, alto padrão, um acabamento mais puxado para o luxo. Vale sempre lembrar que é um carro que já tem aí 6, 7 anos de mercado, então é um carro que já está próximo da sua próxima geração, mas mesmo naquela época, naquele momento, a Hyundai previa já telas para o sistema multimídia, 12,3 polegadas, mais uma tela aqui de 12 também para o sistema, para o cluster de instrumentos, volante com todos os comandos possíveis. E aqui eu acho que talvez é a região que a gente mais tenha uma visão de como era aquele momento. Então você tem todos os comandos possíveis por botão. Hoje já dá para imaginar que uma marca aí colocaria tudo em tela, mas aqui você tem até esse excesso de botões. Mas falando de coisas que a Hyundai previu que estariam em carros modernos, em carros deste momento, deste ano, por exemplo, aqui tem um console vazado, aproveitando a ausência de uma transmissão. Então você começa a ganhar espaço, tem um porta-objetos aqui, um porta-copo, tem também aqui, olha só, desde aquela época, um carregador sem fio aqui embaixo, nessa região aqui, tem também as tomadas USB espalhadas pelo carro, bom acabamento,
aqui o retrovisor fotocrômico, teto solar, ajuste elétrico dos dois bancos dianteiros, tem também aquecimento e refrigeração. Tem ainda aqui, olha só, um porta-copo bem na saída do ar aqui para deixar gelado, né, o que você colocar aqui, ou aquecido, dependendo de como você coloca. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é a posição de dirigir, sempre com uma visibilidade muito boa. Não dá nem para ver aqui, os limpadores são embutidos, característica de carro bem pensado, né, de carro que não se preocupou em economizar. Então, nada aqui na frente, posição, né, boa para você dirigir com ajuste total. Então você encontra aqui a sua posição, não vai ficar sofrendo ajuste de profundidade. Mas enfim, isso é uma coisa que a gente sempre espera de um bom carro, de um carro de alto padrão. Mas o que eu gostaria de destacar mesmo é o conjunto propulsor deste carro. Ele utiliza um motor elétrico que tem a energia gerada a partir de hidrogênio. O processo ele é complexo, né, bem tecnológico, mas eu vou tentar simplificar aqui para você entender de uma forma resumida. O nitrogênio aqui dos cilindros, ele entra em reação junto com o oxigênio, então você tem o H2 com o O2, gera uma reação eletroquímica e essa reação gera energia que é mandada diretamente, né, para o motor que traciona o carro. Tem ainda uma bateria de alta densidade, com 1,5 kWh de armazenamento. Essa bateria é para ajudar em arrancadas, né, em momentos que está parado, que não tem uma demanda alta aqui do pedal do acelerador, mas no geral o funcionamento é com o hidrogênio nessa reação junto com o oxigênio. Mas por que eu falei que ele purifica o ar? Quando o carro suga o oxigênio que está presente aqui na atmosfera, ele precisa filtrar em até 10 vezes para evitar que qualquer impureza entre dentro desse sistema, desse processo eletroquímico, para poder gerar energia. Nenhuma impureza é tolerada. Qual que é o resultado dessa reação? Ele gera um vapor que sai aqui pelo cano de escape, muitas vezes sai água, mas é uma água puríssima, uma água limpa, e na maior parte ali do que ele devolve, né, pelo escapamento, é um ar puríssimo, muito limpo, próprio para qualquer ser humano aí sobreviver. A gente está falando de um carro de passeio que tem uma potência, né, de uso dessa transformação mais reduzida, mas a Hyundai ela traz essa tecnologia não só para veículos de passeio, ela também utiliza em caminhões de grande porte, em caminhões de longa distância, ônibus, VLTs, navios e até algumas aplicações sendo estudadas também para aviões. Mas vamos trazer aqui para o mundo real. Já tem ônibus em operação que utilizam hidrogênio em alguns países da Europa, América do Norte também, caminhões. Então você imagina, aí na sua cidade, onde tem muito trânsito, tem muito caminhão jogando aquela fumaça preta, se ao invés de jogar fumaça preta, jogasse ar puro, imagina o que a gente teria. É por isso que a Coreia do Sul, né, o governo da Coreia do Sul, ele incentiva, ele aplica, né, faz investimentos para que as montadoras locais possam ter esse tipo de tecnologia, possam dominar essa tecnologia, não só em carros, mas também em veículos pesados. Aqui no Brasil, estamos caminhando, o propósito é ter transformadores, né, reformadores de hidrogênio em postos de combustível, onde o etanol será o principal responsável por gerar o hidrogênio. Então o etanol deixa de ser aplicado no carro e é aplicado num grande tanque para gerar o hidrogênio para abastecer carros e caminhões. Então essa é a visão, né, aqui para o Brasil de como a gente pode aplicar. É muito incipiente ainda, mas é uma questão que ela é transformadora. Então no momento que se dominar esse processo, ganha-se escala e aí consegue se aplicar para também caminhões, ônibus, enfim, para carros de passeio. Então a Hyundai ela reforça que ela acredita muito nessa tecnologia ainda. Outras montadoras já descartaram essa linha, né, de descarbonização, mas a Hyundai ela mantém aí o seu pé, né, a sua aposta na tecnologia de veículos a hidrogênios. Mas agora eu vou dar uma volta aqui
com vocês a primeira vez que eu vou dirigir esse carro aqui no Brasil. Eu já dei uma voltinha lá na Coreia do Sul. Vamos ver como que é um carro a hidrogênio aqui nas ruas brasileiras. Então, para começar aqui, é um carro normal, freio de estacionamento eletrônico. Uma diferença aqui são os botões. Naquela época era uma inovação, né? Algo bem diferente. Agora a gente já vê isso em alguns carros disponíveis aqui em nosso mercado. Vamos lá falar para vocês como é dirigir esse carro aqui no Brasil. Bem, se você já andou num carro elétrico, já dirigiu um carro elétrico, você vai achar tudo muito semelhante. Na verdade, o Nexo ele é também um veículo elétrico. Então, o motor, né, traciona as rodas, um motor elétrico com 163 cavalos de potência. Pô, só 163? Mas ele tem 40,17 kgfm de torque, ou 390 Nm. Outra pergunta importante que deve estar aí na sua cabeça: qual que é a autonomia desse carro? Bem, todo esse conjunto aqui, totalmente abastecido, são 660 km de autonomia, um pouco mais, na verdade, mas ali 660 é o que você pode esperar aqui desse conjunto. Então você tem um carro que tem uma aceleração até vigorosa aqui, não faz barulho algum, bem parecido com um carro elétrico a bateria. Então essa reação eletroquímica que está acontecendo agora, ela não tem nenhum barulho, não tem nenhum ruído, mesmo tendo todo esse processo aí de entrada de ar, expelir também, né, o ar pelo escapamento. Então você tem um carro normal de dirigir, muito confortável. E uma coisa importante, né, que você começa a notar: eu já andei agora um pouco na estrada, né, vim aqui a 120 por hora, frenagens, acelerações, um pouco mais forte em curva ali para entender a dinâmica do carro. E como ele foi desenvolvido exclusivamente para ser um veículo a hidrogênio, ele tem todo o dimensionamento, né, específico para ter um balanço correto aqui de peso. Então você não tem aquela sensação do carro inclinar ou afundar, enfim, quando você acelera ou quando você freia. É um carro muito bem distribuído, muito bem acertado. Rodagem suave, sem barulho, um dos mais, diria assim, silenciosos que eu já rodei aqui. Eu conheci esse carro na Coreia em 2018, tive a chance só de andar ali no estacionamento, e hoje aqui eu tenho essa oportunidade de conhecer aqui na nosso país, aqui nas nossas ruas crocantes, como é a resposta dessa suspensão, desse conjunto, e diria que você nem vai perceber. Mas, novamente, né, já te expliquei toda essa aposta da Hyundai no hidrogênio, o motivo que tem por trás ali, o objetivo. E outra pergunta que deve estar aí na sua cabeça: quanto tempo demora para abastecer um carro desse? 5 minutos. É tão rápido quanto abastecer com combustível líquido. Então esse é o grande diferencial do uso do hidrogênio um carro de passeio. Qual que é o ponto que está sendo desenvolvido nesse momento em toda a parte do mundo para viabilizar o carro a hidrogênio ou o veículo a hidrogênio? São as estações de abastecimento. Ela, em geral, 3 vezes mais cara do que um posto rápido de abastecimento elétrico. Então, novamente, o que vem primeiro? O carro a hidrogênio ou a infraestrutura, que é onde principal ponto, né, de desenvolvimento, de trabalho a ser feito. Lá na Coreia do Sul já tem mais de 400 postos, né, 400 pontos, muitos deles subsidiados pelo governo, que é o interesse nacional ali de avançar nessa tecnologia. O objetivo é passar de 650 em 2 anos. Então você vê que tem uma estratégia de governo, né, de Estado, para aplicar tecnologia no país. Aqui no Brasil, o único incentivo, basicamente, que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que carros a hidrogênio são isentos de IPVA. Né? O governador Tarcísio de Freitas tirou o carro elétrico dessa jogada
estranhamente e deixou apenas hidrogênio. Então é esse daqui, ele está apoiando só esse carro. A Hyundai tem um carro no Brasil, a Toyota tem dois, apenas um emplacado. Então são esses dois carros que estão isentos de IPVA em São Paulo. Para você entender como é diferente, né, uma questão de apostar na tecnologia, apostar no desenvolvimento tecnológico. Bem, mas voltando aqui à questão do carro, a questão do desenvolvimento técnico, carro que tem aí uma eficiência de todo o conjunto, a gente fala, um carro a combustão, você tem de toda a energia gerada um aproveitamento, né, a eficiência energética dele ali de 35% mais ou menos. Um carro elétrico, você tem a bateria, tem o problema de carregar a bateria, você tem um pouco mais de 90% de eficiência. Aqui a Hyundai fala em cerca de 65% de aproveitamento de toda a energia disponível no carro. Então você está muito mais próximo aí de uma realidade de emissão, aqui nem é emissão, né? Que você purifica o ar. Então você tem uma outra realidade, uma outra tecnologia para oferecer. Se esse carro será vendido no Brasil, bem, esse carro aqui específico não, estamos apenas conhecendo a tecnologia. É uma nova geração mais eficiente, mais tecnológica do Nexo, está saindo do forno na Coreia, mas é uma possibilidade se o país, né, se o Brasil avançar nessa questão do hidrogênio a partir do etanol. Mas aí, o que você achou do Nexo? O que você acha dessa tecnologia? Você sabia que essa tecnologia aqui já estava também nesses veículos de transporte, caminhões, ônibus, navios, VLTs, trens? Pois é, a Hyundai, como eu falei, ela investe na tecnologia e acredita na tecnologia envolvendo o hidrogênio, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem o etanol, um potencial aí para gerar um hidrogênio com a menor pegada de carbono possível. Mas, como sempre, a sua opinião é sempre muito importante, então comenta aqui embaixo, se gostou deixa o like, se não é inscrito se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!